Em 1926, o escritor Alan Alexander criou o ursinho Pooh, tendo como base o urso de pelúcia do seu filho Christopher Robin. Por conta das leis de direitos autorais nos Estados Unidos, não só o ursinho Pooh, mas outras obras estão começando a ficar em domínio público. E o diretor Ryan Zerran, sabendo disso, achou que ia ser uma ótima ideia arruinar a infância de muita gente fazendo um filme de terror do ursinho Pooh, tornando ele um assassino. A vida é pra ser triste e sombria. Eu achei a premissa extremamente interessante. O único problema é que o filme não é bom. Coisas são comentadas e ninguém dá mais atenção pra isso. E os personagens são tão mal abordados que você não consegue nem diferenciar quem é quem. E eu fui assistir esse filme procurando depressão. Eu não vou mentir, eu meio que consegui. Mas não pelos motivos que eu esperava. O filme começa com uma animação feita em rabiscos, com uma voz de narrador de filme infantil falando ao fundo. E a gente descobre que o Christopher Robin, um dia ele foi à floresta e encontrou umas criaturas híbridas. Eles se tornaram muito amigos, só que os anos foram passando e o Christopher chegou na idade de ir pra faculdade. Ele então decidiu deixar os amigos e se tornar um médico, só que quando o inverno chegou e não tinha ninguém para alimentá-los, eles começaram a passar fome e decidiram então sacrificar um do grupo. Depois disso, eles ficaram tão traumatizados que eles começaram a odiar as pessoas e juraram nunca mais falar. Achei legal, parece interessante, não é? Não se ilude não, porque daqui pra frente é só pra trás. A gente então vê o Christopher adulto e ele tá levando a noiva dele pra conhecer os amigos dele da infância. Só que ela não tá muito confiante nisso. Ela tá achando que ele é maluco e ainda tenta disfarçar dizendo que eu não acho que você era doido, eu só acho que você tinha imaginação muito fértil na infância. E quando eles encontram o Pooh e o Leitão mata a noiva do Christopher. Ele fica só com as mãos levantadas dizendo: "Ah não, por favor, Leitão, pare com isso, Leitão, pare com isso." De quebra ele ainda sai correndo e deixa a garota lá. Se ela morreu, se ela viveu, dane-se. Então, uma coisinha a dizer aqui. Esse filme ainda não chegou no Brasil, ele não tá disponível em nenhuma plataforma de streaming, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, pra assistir o filme, eu tive que dar o meu jeito. Procurei formas alternativas. E quando eu finalmente encontrei o filme, ele tinha uma versão legendada e uma versão dublada. Mas se esse filme não chegou no Brasil, como é que ele tá dublado? Inocente como eu sou, eu pensei, vou assistir a versão dublada pra descobrir o que está acontecendo. Uma casa de apostas pegou o filme e dublou. A noiva do Christopher tá sendo assassinada. Enquanto isso, o filme fica em mudo e você escuta um cara falando bem alto: "Quer ganhar dinheiro? Aposte em eventos esportivos e ganhe com cassinos." Cara, tem uma mulher morrendo. Eu não acho que seja um momento muito apropriado. E coisas assim vão acontecendo ao longo do filme, várias e várias vezes. Sem falar que a verba que eles tinham pra fazer essa dublagem devia ser mais ou menos de um pastel e um caldo de cana. Eles pegaram o filme, abaixaram o som original e deixaram as vozes dos dubladores um pouco mais altas. E aí o filme fica aparecendo aqueles documentários em inglês que você escuta a voz em inglês no início e depois você escuta a dublagem. E o que tá sendo dito em português não tá casando com o movimento labial. O Christopher acaba sendo capturado pelos dois e mantido em cativeiro. A gente então vê a protagonista e ela tá numa consulta com a psicóloga que recomenda que pra ela poder se desestressar, que ela vá pra um lugar tranquilo, longe de tudo. Por conta disso, ela e as amigas vão pro Bosque dos 100 Acres. Foi nesse momento que eu percebi que a verba da dublagem não era de um pastel e um caldo de cana, e sim de apenas um pastel. Todas elas têm a mesma dubladora. Este lugar é legal? E tem piscina? E um braseiro? Uma das amigas está indo pra lá separada do grupo. Ela acaba se perdendo e por conta disso ela encontra o Pooh. Ela foge, mas acaba sendo capturada. O Pooh então arranca a blusa dela e a gente vê aí peitolas. Eu não tenho problema com cenas de nudez quando ela faz sentido. De qualquer forma, a garota morre. E poucos minutos depois a gente tem tetas balançando. Cara, o filme não vai ficar melhor só porque tem algumas tetinhas. A protagonista então conta para as amigas dela o porquê ela queria se afastar um pouco da cidade e ficar num lugar mais tranquilo. Há um tempo atrás ela tava na casa dela e um velho tarado invadiu e assediou ela enquanto ela tava dormindo. E sobre o assunto desse velho tarado, morre aqui. Então assim, não faça perguntas, não gaste seus neurônios. Esse assunto foi completamente esquecido depois disso. Então a gente tem uma cena do Leitão fazendo spinning e a gente vê o Christopher ser torturado. Ele fica ali pedindo desculpas. "Ah, por favor, Pooh, você não é assim. Nós somos amigos. Por favor, não faça isso." O Pooh fica extremamente comovido com isso e ele se lembra do passado. E a gente vê uma cena da época em que o Christopher era só uma criança. E aqui a gente tem a triste cena de uma pessoa adulta tentando fazer voz de criança. "Eu sinto sua falta, Pooh. Velho urso bobo." Gente, essa dublagem é magnífica.
A menina que tava com as peitolas balançando vai pra jacuzzi e lá ela começa a tirar várias fotos. E até que em uma das fotos ela vê o Pooh ao fundo. Ao invés de ela ser uma pessoa normal, não, ela tem a atitude imbecil de voltar pra jacuzzi, dizendo que você não vai estragar a minha noite, seu maluco. Ela morreu, né? Não precisamos chegar muito longe. Duas das amigas vão lá fora e veem o corpo dela. Elas vão checar se ela realmente está morta? Não. Elas deixam a menina ali e entram na casa. O que ele é? Eu não sei. É um homem fantasiado. Uma das amigas acaba sendo sequestrada e as duas que sobraram vão até a casa do Pooh. Elas não só encontram a amiga, mas também encontram o Christopher e uma outra mulher, que eu não sei quem é. Tô chutando que possa ser a mulher que aparece lá no início do filme, num momento em que elas param num posto de gasolina. E eu não comentei sobre isso pelo fato de que não tem nenhuma importância. Elas param ali para absolutamente nada, fica por isso mesmo. Elas libertam todo mundo, só que a mulher decide enfrentar o Leitão e o Pooh. Óbvio que foi uma ideia idiota, ela morreu. Uma das amigas consegue matar o Leitão, mas ela morre logo em seguida. O Pooh então mata a amiga de óculos, sobrando apenas a protagonista. O Pooh tá indo matar a protagonista, mas o Christopher aparece, atropela o Pooh e salva ela. Você pensa, acabou? Não, meu jovem gafanhoto, não acabou, porque o Pooh continua vivo. Pelo que parece, ele é imortal, o que não faz muito sentido, levando em consideração que o Leitão morreu bem de boa. Ele empurra o carro, a gente vê uma explosão ao fundo, e nesse momento, para salvar a menina, o Christopher começa a implorar, dizendo que por favor, Pooh, não mate ela. Leve a mim, você quer a mim. E eu acho muito interessante aqui porque, assim, o Christopher tá disposto a se sacrificar por uma pessoa que ele não conhece. E a garota também tá disposta a se sacrificar por um cara que ela não conhece. Não faça isso, você vai morrer. Esse cara cagou pra noiva dele. A gente então escuta o Pooh falar pela primeira vez. O que eu admito que eu tive uma leve dificuldade de entender que era o Pooh falando, já que é o mesmo dublador do Christopher Robin. No final das contas, o Pooh mata a garota e o Christopher começa a fazer um show. Ah não, você morreu! Uma completa estranha! Mas eu sinto tanto a sua morte! Nossa, minha noiva morreu também, né? Ah, foda-se! Você morreu! E é assim que o filme acaba. Em alguns lugares eu encontrei dizendo que o filme teve um orçamento de 15 mil, em outros que ele teve um orçamento de 100 mil. Mas não importa muito, porque no final das contas eles arrecadaram mais de 1 milhão. O que não me surpreende, já que a ideia do filme é muito boa. A única coisa que me deixa em depressão é que ela foi completamente desperdiçada. Esse cara tem várias ideias de fazer filme com outras obras que também estão entrando em domínio público, tipo Bambi. Uma coisa que salva esse filme é a dublagem, sem sombra de dúvidas. Então, se você quiser assistir esse filme, assiste dublado. Em momentos que eu pensei que esse filme era um grande amontoado de bosta, a dublagem veio e me mostrou que eu tava completamente errada. O Tigrão só aparece nos contos um tempo depois, então os direitos autorais dele ainda não estão em domínio público. Mas dizem por aí que ele vai estar no segundo filme, porque sim, vai ter um segundo filme. Oremos.